E aí, realmente, o preço caiu, mas ele, ao invés de entrar na seta e seguir ali até o final de agosto, ele desabou. Ele foi lá para os 48 mil dólares, né? Inscreva-se, curta e ative o sininho. Análise Cripto. Vamos olhar como tá a seta vermelha. Ó. Bom, isso aqui deixa muito claro que eu errei, né? Num primeiro momento. Eu, inclusive, falei, olha, eu vou manter essa seta azul aqui mesmo eu tendo errado, né? A minha expectativa era de que quando o Bitcoin foi ali nos 50 mil dólares, de que a partir dali o mercado começasse a andar, né? Naquele momento eu desenhei a seta azul e de fato o mercado começou a andar, inclusive o preço andou acima dessa seta azul aqui. A minha expectativa era que a gente voltasse lá para os 73 mil dólares lá por volta do final de agosto, tá? Ele começou andando acima da seta e eu falei, cara, tá muito rápido, eu não acredito que vai continuar assim. E aí, realmente, o preço caiu, mas ele, ao invés de entrar na seta e seguir ali até o final de agosto, ele desabou. Ele foi lá para os 48 mil dólares, né? E aí eu desenhei essa segunda seta. Eu falei, olha, se não vai alcançar os 73 até o final de agosto, vou jogar essa previsão aqui para final de outubro, que é o mês de agora. E tá mais ou menos ali, ó. Está mais ou menos ali, ó. Tá andando dentro aqui. Mas, assim, isso aqui é claro que é uma brincadeira, né? Não que isso aqui vá acontecer exatamente até o dia X. Eu acho que isso aqui pode acontecer até o final de outubro, sim. Então podemos ver o Bitcoin voltar à sua máxima, aos 73,5 até o final desse mês. Ainda tem 5 dias para isso acontecer. Mas pode ser que isso aí aconteça dentro do mês de novembro, tá? Pode ser que isso aí aconteça dentro do mês de novembro. Então, na minha opinião, o ciclo nesse momento segue completamente válido, tá? O estudo de ciclo por hora segue completamente válido. João, quantas criptos seria o ideal num portfólio para não pulverizar muito o capital? Rafael, depende muito do tempo que tu tens para te dedicar ao teu portfólio. Se tu tens uma outra atividade econômica, sei lá, tu é médico. O que mais tem em cripto é médico e piloto de avião, tá? Eu não sei se vocês sabem disso. Pelo menos a galera que faz análise de portfólio comigo, eu diria que 70% ou é médico ou é piloto de avião. É bizarro, tem muito, tá? Se tu tens uma atividade que te consome muito tempo, talvez tu tenha que ter um portfólio um pouco mais enxugado. Porque tu não vai ter tempo para estar o tempo todo olhando para o mercado. Se tu consegue dedicar mais tempo ao mercado, talvez tu pode ter um portfólio um pouco mais diversificado. Então não existe uma resposta exata para isso. João, pessoalmente, nesse ciclo, tenho no meu portfólio algo entre 10 e 20 ativos. Tá? E estrategicamente falando, ok? Não estou falando de os airdrops que eu recebi e tal. Eu tenho algo entre 10 e 20. No primeiro ciclo eu tinha mais de 100, eu era inexperiente, não sabia o que estava fazendo. No ciclo passado eu tinha menos de 10. E nesse ciclo eu estou indo aí com algo entre 10 e 20, tá? Que eu acho que é um meio do caminho entre o que eu era em 17 e o que eu era em 21. Então, eu hoje não sou igual o João de 17, do ciclo 17, nem igual o João de 21. Eu sou uma união dessas duas coisas. Acho que eu sou um investidor mais maduro e mais equilibrado agora. Então, hoje eu tenho algo entre 10 e 20, tá? Não é de propósito isso. Era 100, aí antes era menos de 10, então agora tem que ser esse número. Não. É o que efetivamente eu quero ter em carteira, estrategicamente falando. Por que entre 10 e 20? Porque eu tinha algo mais próximo de 10 do que de 20, mas eu estou me preparando para montar eu já montei um pouco, mas eu quero aumentar a minha exposição ao ecossistema da Solana, já venho falando isso para vocês aqui. Eu não tenho o token Sol me atrapalha, mas o ecossistema da Solana eu quero aumentar um pouco a minha exposição, e aí eu vou me expor ao ecossistema e não a 1 ou 2 ativos, tá? Então, por conta da Solana é que eu vou me aproximar mais dos 20 do que dos 10, tá bom? Se o Trump afastar os Estados Unidos das guerras e, consequentemente, esfriar os conflitos, vai ser bizarro o quanto teremos de bull market. Eu acho que teremos bull market de toda forma, mas eu acho que teremos um bull market maior se o Trump vencer. É a minha opinião. Me parece um fundo por conta das liquidações. Por vários outros motivos também, o Yugi. André Costa, seja muito bem-vindo. Vitor, baseado no ciclo, seria onde a saída do mercado? Cara, por hora, Vitor, por hora... Se acontecer o que eu estou esperando, o que eu estou esperando? Vamos lá. Se acontecer o que eu estou esperando, e para isso eu estou me norteando no Total 3, que é a capitalização de mercado, exceto Bitcoin e Ether, se acontecer o que eu estou esperando, que a gente bater a máxima do Total 3 em novembro, aí eu estou projetando o fim de ciclo para agosto do ano que vem. Tá aqui, ó. Ok? Mas parece que eu vou errar aqui também, tá? Para deixar muito claro, parece que eu vou errar aqui também.
Por quê? Para isso aqui acontecer, o mercado tinha que dar uma porrada agora. A gente tinha que sair aí, ó. Tá aqui quase metade de novembro, tá? A gente tinha que sair de uma capitalização. Tá aqui, ó. Deixa eu ir para um número mais exato. A gente tinha que ir para um total 3 de, sei lá, 600 bilhões para um total 3 de 1,12 bilhões. Então, quase dobrar a capitalização do total 3 até a metade de novembro. Então, a gente teria que ter, em 20 dias, uma porrada das altcoins. Ou seja, é provável que eu vá errar aqui também, ok? Dito isso, o que eu tô de olho? Cara, não importa, se eu errar, isso aqui não me importa, isso aqui é só para me balizar, tá? Se por acaso a máxima do total 3 não acontecer na metade de novembro, acontecer, sei lá, na metade de dezembro, por exemplo, eu vou jogar a minha previsão de fim de ciclo para um mês depois. Simples assim, ao invés de começo de agosto, começo de setembro. Então eu vou ajustando aqui o fim de ciclo. Por que isso, né? Porque na curta história que nós temos, quando o total 3 bate máxima histórica, são mais ou menos 9 meses de porradaria, tá? Foi o que aconteceu aqui, né? A gente só tem um ciclo para trás para olhar para isso. Então, assim, pode ser que isso aqui não vá acontecer, né? Porque a gente quase não tem história. Mas, se houver uma repetição do que aconteceu no ciclo passado, quando bate a máxima do total 3, são 9 meses de pancadaria para cima. Então, não importa se eu errar aqui. Eu vou ficar de olho em quando que isso aqui vai acontecer. Quando a máxima histórica do total 3 acontecer, porque isso aqui é varejo, tá? Isso aqui é varejo porque está excluindo Bitcoin e Ether. É comportamento de varejo, de sardinha. Então, quando isso aqui acontecer, quando o total 3 bater a sua máxima histórica, então eu vou projetar 9 meses para frente. Então, se não for metade de novembro, se for metade de dezembro, se for começo de janeiro, eu vou jogar 9 meses para frente e eu ajusto aí quando que eu acho que o ciclo acaba. Tá? Esse é o meu exercício. Tá? Não tenho nenhum tipo de garantia de que é isso que vai acontecer. Eu sei que o histórico, né, é muito curto aqui, a gente está falando de somente um ciclo, mas eu tenho que usar alguma coisa para me balizar e é isso que eu estou usando para tentar entender quando o ciclo acaba. Como você visualiza a distribuição de valorização das altcoins para o novo capital entrante ao considerar hype, fundamentos, utilidade prática? Hype sobe, fundamentos descem e toda essa mescla. Porra, ô Pedro, pergunta difícil, cara. Eu acho que assim, ó, vamos lá. O que a gente tinha até o ciclo passado? A gente tinha o varejo movimentando tudo. Era só varejo, ok? Eu acho que dessa vez existe um fato novo que não muda em nada o ciclo, no que diz respeito a tempo, mas talvez em tamanho de mercado a gente tenha uma novidade aqui. O institucional, e não só o institucional, mas o investidor de varejo que está preocupado com a custódia, esse cara tem só 2 ativos para entrar. Esses 2 ativos são Bitcoin e Ether. A gente não sabe se até o final desse ciclo vai ter ETF à vista de Solana, se vai ter ETF à vista de Ripple ou de qualquer outro ativo. Existem pedidos, mas eles estão parados por hora. Tá? Inclusive, toda a regulação a respeito de cripto, segundo o presidente da CFTC, nos Estados Unidos, nesse momento, está em stand-by por conta da eleição nos Estados Unidos. Então, a gente não sabe o que vem pela frente. O que a gente tem de informação por hora, cara? Por hora, eles têm 2 produtos para o investidor institucional acessar. Bitcoin e Ether. Ponto. Acabou. Tá bom? Então, eu acho que pode ser que o Bitcoin e o Ether andem mais do que muita gente está esperando. Eu acho, por isso que nesse ciclo eu não estou tão preocupado com a minha superexposição a Bitcoin e Ether. Porque eu tenho uma superexposição a Bitcoin e Ether. E aí eu tenho um objetivo para o meu portfólio global. E o Bitcoin e o Ether, teoricamente, eles me atrapalham muito nesse objetivo. Né? Se eu penso que o Bitcoin pode fazer 2 vezes, 2,5, e o Ether pode fazer 3 vezes, 3 vezes e meia, e eu quero que o meu portfólio global faça 10 vezes, eles me atrapalham muito. Quando eles participam com 75% do meu portfólio, mais ou menos. Eu teria que diminuir a participação deles para tentar alcançar esse objetivo. Só que eu tô menos pressionado, eu me sinto menos pressionado para diminuir a participação de Bitcoin e Ether, porque eu acho que o Bitcoin e o Ether podem fazer 5, 6 vezes ou mais. Sacou? Eu não ficaria completamente surpreso de o Bitcoin ir lá para casa dos $300 mil. Eu não ficaria. E a gente está falando de quanto? A gente está falando de quanto? 300 dividido por 67, a gente está falando de 4,4 vezes. Eu não ficaria completamente surpreso de o Ether ir a $15 mil. 15 mil dividido por 2.500, a gente está falando de 6 vezes. Então, se 75% do meu portfólio... Se 75% do meu portfólio fazem 5 vezes, então eu me sinto menos pressionado para diminuir essa participação. Então, eu acho que isso deve ser levado em consideração. Eu vejo a possibilidade de o Bitcoin e o Ether andarem mais,
por conta dos ETFs. O hype, cara, eu acho que o hype vem para as altcoins, né, a partir de uma apreciação no Bitcoin e no Ether, por conta, através de fundos negociados em bolsa. O Matt Hougan falou no European Blockchain Convention que os ETFs, eles criaram uma camada extra de liquidez para o mercado de Bitcoin e de Ether. E isso faz com que toda essa demanda de Bitcoin e de Ether via fundos negociados em bolsa impacte menos no preço de tela do Bitcoin e do Ether, tá? Então, eu acho que esses caras vão entrar em Bitcoin e Ether com mais força. Pode ser que precise passar a eleição americana e mais corte de juros nos Estados Unidos. Então, esses caras entram, esses ativos se apreciam e o varejo vem. O varejo vem um pouco para Bitcoin e Ether, mas muito mais para as altcoins. Então, o hype eu vejo sobre as altcoins, tá? E eu acho que o Bitcoin e o Ether tem um potencial para crescer mais a partir de fundos negociados em bolsa, tá bom? Inscreva-se, curta e ative o sininho. Análise Cripto.